Olá, estudante, tudo bem, turma? Vamos lá. Para a gente encerrar aqui o estudo de coordenada, vamos falar um pouquinho sobre a coordenada angular. Ela é uma coordenada que vai ser do tipo distância, né? A gente vê aqui que tem a presença do arroba, então ela nos mostra aqui a distância que a gente vai percorrer. E a gente tem aqui o símbolo menor que ele indica o ângulo. Mas como que a gente pode trabalhar este ângulo? Da seguinte maneira, olha só. Aqui embaixo, por exemplo, a gente vai ter aqui ó, a informação referente ao ângulo que nós vamos trabalhar, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, eu posso vir aqui, ó, eu tenho aqui como se fosse um círculo com 360 graus. E o que que acontece aqui? À medida que eu avanço, né, ó, olha só, à medida que eu avançar aqui nesse círculo, eu vou ter ali a medida do ângulo em zero, tá? A gente consegue trabalhar da seguinte maneira. Vou fazer assim, vou dar um zoom aqui, ó, para facilitar aqui a visualização. Então, olha só, eu estou aqui, eu considero aí a origem, né? Posso considerar aqui a origem, beleza? Se eu avanço aqui, ó, no eixo X, eu vou ter aqui, ó, 0 grau de deslocamento, tá bom? Se eu avanço no eixo Y, né, eu vou ter aqui, ó, 90 graus, é como se o meu plano cartesiano estivesse dentro de um círculo. Se eu retorno no eixo, né, aqui eu tenho 90 graus, correto? Avançando em Z. Em Y, desculpa. Se eu avanço aqui, ó, se eu retorno no eixo Y, eu vou ter aí, ó, 180 graus, meio círculo, né? Então, a gente usa essa menção aqui para que a gente possa saber qual a direção que a gente vai e qual o ângulo que a gente vai utilizar. E se eu retorno no eixo Y aqui, eu tenho 270 graus, tá bom? Qualquer outra direção que eu vier, seja para cá, né? Qualquer outra direção que eu tome aqui, geralmente o desenho ele vem especificando para a gente qual é esse ângulo aí que a gente deve percorrer, tá bom? Então a gente usa mais ou menos essa referência aí para a gente poder trabalhar, tá bom? Então olha só, vamos ver aqui até a imagem, revisar a imagem da nossa aula. Vamos trabalhar aqui os pontos, tá bom? Então esse desenho aqui tem vários pontos que é mais fácil da gente entender. Estou aqui no P0, né? O meu P1, desculpa, o meu P1 aqui, mesma coisa, pode ser o clique, tá bom, pessoal? Aonde eu clicar, eu posso considerar aí como P1. Aí eu vou percorrer a distância e o ângulo, né? Antes, na coordenada relativa, eu analisava só a distância, agora eu tenho que analisar a distância percorrida mais o ângulo. Então, olha só, vou de P1 para P2, vou fazer esse movimento aqui, ó, no eixo horizontal, né, no eixo X. Como eu estou em linha reta, o ângulo é 0, tá bom? E a distância percorrida foram 6, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, arroba 6, que é a distância que eu percorri, tá? Não precisa de vírgula, vou colocar o símbolo menor que e vou colocar o ângulo de 0, que foi o deslocamento. Vou agora para o P3, então estou aqui no P2, vou avançar aqui ó, do P2 para o P3, então eu tive um movimento subindo, né, no eixo Y. Então se a gente for analisar ali, é um movimento de 90 graus, tá bom? Analisando o nosso eixo ali, eu tive um movimento de 90 graus e a distância percorrida foi de 3, ó, do ponto 2 até o ponto 3, ó, vem aqui, olha a cota, eu andei 3, tá bom? Então esse é arroba 3, ângulo de 90 graus, tá bom? Vou ir agora para o P4, tá? P4, meu deslocamento está aqui, ó. Vou aqui de P3 para P4, a distância percorrida foi a distância aqui da cota, 2,39, tá bom? E o ângulo vai ser 0, porque eu só tive um movimento aí na horizontal. Então vou pôr aqui, arroba 2,39 com ângulo de 0. Bacana? P5 eu estou avançando aqui no eixo Y, indo de P4 para P5, ó, eu andei apenas 3 aí de distância e o meu movimento é de 90 graus, que foi um movimento aí subindo no eixo Y, né? Então venho aqui, ó, arroba, né, 3 de distância com ângulo de 90 graus, tá? P6, olha só, o P6 aqui, conforme eu falei, ele não está avançando, não está retrocedendo ali nos valores padrão, então ele já está dando para a gente que o ângulo é 135 e como a linha é inclinada, ele colocou que a linha também vale 2,12 aí para a gente. Então tá fácil, né? É só eu colocar a distância percorrida ó, no P6, que é 2,12 e o ângulo ele já fala para mim que são 135 graus, tá bom? Apagou ali, 2,12 com ângulo de 135 graus aí no P6, tá bom? Aí ficou fácil isso daí, tá?
P7, ó, estou retornando, o movimento agora é em sentido oposto no eixo X, né? Eu avançava aqui, eu não vou colocar negativo, o ângulo de 180 vai dizer que eu estou retornando, tá bom? E qual a distância que eu retornei? 2,89. Então eu vou ter aqui um arroba 2,89 com um ângulo aí de 180 graus, porque eu faço o movimento de retorno, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui. 180 graus aí, movimento de retorno. Não precisa colocar o símbolo de grau também, tá bom? P8. Tô lá no P7, ó. Vou descer aqui agora para o P8, ó. A distância percorrida foi de 2,5 e como eu estou fazendo movimento no eixo Y descendo, o meu ângulo vai ser 270 graus. Então eu vou ter aqui, ó, um arroba 2,5 e um ângulo de 270 graus, tá bom? P9. P9 eu estou fazendo movimento, ó, saindo de P8 eu estou retornando para a origem, né? Estou em sentido ali de encontro à minha origem, né? Então a minha distância percorrida aqui foi 2, né? Eu olho lá em cima, lá na cota, que a distância foi 2. E como eu estou retornando aí para a minha origem, o ângulo é de 180. Então, ó, arroba 2 com ângulo de 180. P10 vou descer aqui, ó. Estou descendo aqui no P10. A minha distância percorrida eu vejo aqui, ó, que foram 3 de distância. E como eu estou descendo no eixo Y, são 270 graus. Então eu venho aqui, ó, arroba 3 com ângulo de 270. Tá joia? P11. P11 eu vou retornando também aqui, ó, em sentido a minha origem. A distância está lá em cima, foram 2 de distância. E como eu estou retornando, são 180 graus. Então eu venho aqui, ó, arroba 2, 180 graus. Bacana? P11. E o P12, estou descendo aqui também no eixo Y, tá? A distância aqui, ó, foram 2 e como eu estou descendo são 270 graus. Então, arroba 2 com ângulo de 270, tá bom? Então, o que a gente deve levar em consideração sempre aqui na coordenada angular? Essa situação aqui, pessoal, do deslocamento, né? Para onde que eu vou? Então, eu imagino que eu tenho um círculo, tá? E esse círculo aqui, eu tenho o meu plano cartesiano inserido, tá? Então, toda vez que eu avanço no eixo Y, eu tenho um ângulo 0 grau que eu vou considerar. No eixo X, desculpa. Toda vez que eu avanço no eixo Y, eu vou considerar aí que eu tenho 90 graus. Toda vez que eu retorno no eixo X, que eu vou da esquerda para a direita, eu tenho 180 graus aí que eu vou considerar como medida. E toda vez que eu descer no eixo Y, eu vou ter 270 graus. E qualquer outra distância aqui, eu vou considerar. Por exemplo, aqui eu tenho 45 graus, né, que aqui é a metade. Se eu jogar essa linha para cá, eu vou ter aqui, ó, 90 mais 45, vou ter 135 graus e por aí vai, tá bom? Então a gente considera que tem um círculo em volta do nosso eixo cartesiano para a gente poder trabalhar, tá joia? Então bacana, temos os pontos aí, agora vamos lá para o AutoCAD montar o nosso desenho, tá bom? Então vamos aqui, ó. Considerando que eu já fiz todas as configurações aí padrão, escolhi o template Acadiso, reiniciei as configurações, desliguei aqui o Gmod, né? O Gmod está aqui desligado através da tecla F12, ou clicando nesse ponto aqui, né? Dei um ESC aqui, cancelei tudo, chamei o comando line. Meu primeiro ponto é o clique, né? Então onde eu clicar aqui na tela, meu desenho inicia, tá bom? Aí agora eu vou para o P2, o P2 eu tenho que colocar arroba 6, o sinal menor que 0, tá bom? Então eu vou digitar arroba 6, tá bom? Não precisa de vírgula, o sinal menor que 0. E vou confirmar com Enter. Esse símbolo menor que, ele fica do lado da tecla M, tá? E dou um Enter. Ixi, meu desenho parece que não andou muito, né? Porque o meu zoom está muito longe, então eu aproximo o zoom aqui da tela, beleza? Então aqui eu consigo visualizar melhor a formação do desenho, tá bom? Show de bola. Meu terceiro ponto, arroba 3, ângulo de 90. Então eu digito arroba 3, sim, menor que 90. O meu desenho avançou, tá bom? Meu quarto ponto, arroba 2.39, menor que 0. Né? Então, arroba 2.39 e o símbolo menor que 0
ele vai indicar que eu vou andar aqui, ó, na linha horizontal, beleza? Agora eu tenho que avançar na linha vertical, então eu vou usar o arroba 3 para dizer a distância e o ângulo de 90, né? Então, vou aqui, ó, arroba 3 e o ângulo aí de 90 graus, vou fazer uma linha vertical aí subindo, ó, beleza? Fiz aí minha linha vertical. Agora eu vou fazer aquela linha inclinada de 135 graus, né? Então vai ser arroba 2.12 no P6 com ângulo de 135. Então arroba 2.12 com ângulo de 135 graus, ó. Eu vou fazer a minha linha inclinada, ó. Tá vendo que inclinou? Lembra, não clico na tela, que se eu clicar na tela a minha linha fica amarrada ali, tá bom? P7, arroba 2.89 com ângulo de 180. Então, eu vou fazer uma linha horizontal aqui agora, né? Então, ó, arroba 2.89 com um ângulo de 180, menor que 180. Beleza, tá bom? P8, 2.5, arroba 270. Então, ele vai fazer uma linha descendo, ó. Então, eu vou digitar aqui, arroba 2.5, símbolo menor que 270, vou dar um Enter, desceu. P9, arroba 2, ângulo de 180, ele vai fazer uma linha horizontal, ó, nesse sentido. Então, arroba 2, símbolo menor que 180, beleza? Fez lá a minha linha, bacana? P10, arroba 3 de distância, o símbolo menor que 270, então ele vai descer. Ele vai fazer uma linha agora, ó, descendo aqui, tá bom? Então, arroba 3 menor que 270. Fez ali a minha linha descendo, tá bom? O P11, arroba 2 e o menor que 180. Então, esse ângulo aí vai fazer uma linha aqui horizontal retornando. Então, arroba 2 menor que 180. Ele fez ali a linha. E agora ele tem que fechar o desenho, né? Então, eu vou fazer aqui um arroba 2, o símbolo menor que 270, para que ele faça essa linha aqui descendo. Então, arroba 2 menor que 270 e vou dar um Enter. Dou um ESC aqui para encerrar. O meu desenho está feito, beleza? Então, pessoal, essa é a forma aí da gente utilizar as coordenadas angulares aí no AutoCAD, tá bom? Valeu e até a próxima!